pessoal, hoje nós vamos falar sobre o príncipe do envenenamento. William Palmer seria o médico ou monstro? Ele foi um médico inglês do século XIX que ficou mais conhecido por tirar vidas do que por salvá-las. Considerado um dos maiores experts e conhecedores em venenos da época, William foi um médico que nasceu em Staffordshire e também ficou conhecido como envenenador de Rugelli. O envenenador Rugelli, que no caso é a cidade onde ele nasceu, né? Ele é do Reino Unido, mas ele nasceu em Staffordshire, nessa cidade de Rugelli. Quando tinha 16 anos, William, que já era órfão de pai, foi trabalhar para um químico em Liverpool, mas ele foi demitido logo em seguida porque o químico acusou ele de roubo. Então, assim, já muito cedo ele já apresentava interesses por esse tipo de coisa, né? Naquela época não eram farmacêuticos, pelo menos não eram denominados assim, mas químicos que trabalhavam com veneno, medicação. E então ele foi trabalhar para esse químico já com 16 anos e foi demitido por roubo. Não ficou especificado se ele roubou dinheiro ou se ele roubou veneno. Mas assim, né? O probleminha dele era tanto com veneno quanto com dinheiro. Acho que mais com dinheiro do que com veneno especificamente. Ele usava os conhecimentos dele de veneno para conseguir o que ele queria. Em agosto de 1846, ele se formou médico em Londres e voltou para a cidade dele para praticar medicina por lá. Logo em seguida, quando ele chegou em Staffordshire, ele desafiou um vidraceiro local em um bar ali para ver quem conseguia beber mais. E esse vidraceiro chamava George Abley, ou Abley, acho que era George Abley. E depois de 1 hora de bebida, esse vidraceiro foi levado para casa e na mesma noite ele morreu de forma misteriosa. Ninguém sabe o que aconteceu, mas ele morreu de forma misteriosa. Parece que 1 hora da manhã. Mas ninguém sabe o que aconteceu, entre aspas, né? Todo mundo da cidade começou a comentar que o William, ele tinha um certo interesse amoroso pela viúva bonitona do George. Mas acabou ficando por isso mesmo, ninguém provou nada, ficou só no disse não disse. E assim, né? Morreu e pronto, acabou. Como eu disse, né? O William, ele voltou para a cidade natal dele para praticar medicina. Logo quando ele chegou na cidade, ele já casou com uma herdeira milionária aí. Ela chamava Anne Thornton. E ela era herdeira de um hotel em Stanford. E o William, muito safo, né? Aproveitou que a sua sogrinha tinha muita grana, milionária. Porque ela tinha herdado uma fortuna aí de um coronel que ela foi amante. Inclusive parece que esse hotel foi de herança também. E ele começou a fazer a sogra dele de banco. Por um tempo, ela até emprestou grana para ele, mas depois ela parou porque ela viu que estava saindo de controle e parou de emprestar. Quando a mulher do William ficou viúva, não, gente, ficou órfã de pai, né, que o pai dela morreu, o William ficou revoltado porque ele esperava que a herança que ela fosse receber do pai seria uma boa quantia e não foi. Então ele ficou super chateado por conta dessa herança horrorosa, dessa herança pobre, e começou a arquitetar o plano para matar a sogra, que seria de fato a sua primeira vítima fatal comprovada. Então, ele estava endividado, ele tinha um vício em cavalos, em jogos de cavalo, né? Então, ele estava endividado, a sogra parou de emprestar dinheiro, o sogro faleceu e não deixou uma herança tão interessante assim. Ele começou a arquitetar a morte da sogra e ela foi realmente, de fato, a sua primeira vítima comprovada, pelo menos, né? Porque temos aí já o George, quando ele chegou na cidade, que morreu de forma misteriosa. Então, William já era um médico notado pelo seu conhecimento em venenos e ele não fez cerimônia nenhuma. Ele envenenou a sogra, depois que a sogra morreu, ele herdou a herança milionária da sogra. E, gente, nada aconteceu. Parece que elas não tinham mais família, o pai da Anne já tinha morrido, né? Que no caso era o marido da sogra dele. E ficou por isso mesmo, a sogra bateu as botas e ele ficou com a herança. Porém, nem com essa herança milionária da sogra ele quietou o facho, não. Ele continuou apostando em cavalos, continuou endividado e continuou precisando de mais dinheiro, querendo mais dinheiro para jogar, né? E foi nessa situação
que ele envenenou um amigo chamado Leonard Baldwin, que emprestava dinheiro para ele para as apostas. Ele fez uma visita para o William em 10 de maio de 1850 e ele faleceu na casa do William. Depois disso, perceberam que ele estava, apesar de ser um homem rico, ele estava com pouco dinheiro e que os bilhetes de aposta dele também teriam sumido e nada indicava que ele tivesse emprestado dinheiro para o William, pelo menos não naquele momento, né? Mas ele estava sem grana, ele morreu sem dinheiro e os bilhetes de aposta dele também desapareceram. Foi o próprio William que atestou a morte dele, que fez o atestado de óbito, e nesse atestado, o William declarou que o amigo Leonard tinha morrido de um abscesso que ele tinha nas pelvis, que ele sofria desse abscesso há mais ou menos 6 meses, e que foi essa a causa da morte de Leonard. Provavelmente uma causa mentirosa, né? Porque ele estava ali, ninguém desconfiava de nada e pronto. Ele colocou o que ele queria no atestado, já que o cara morreu lá dentro da casa dele e ele era médico até então, sob nenhuma suspeita. O único filho do William que sobreviveu ao pai, né, no caso, foi o primogênito, que também se chamava William Brooks Palmer, que nascido em 1849, viveu até 29 de abril de 1926, morrendo aí com seus 77 anos. Todos os outros 4 irmãos dele morreram praticamente após nascer. O mais novo morreu com 7 horas de vida e a mais velha morreu com 2 meses. Sim, eles diziam que as crianças morriam de convulsões, né? O que era muito comum na época. Dificilmente um recém-nascido chegava até os 2 anos. Então a mortalidade infantil era muito grande e não levantou suspeitas. Levantou suspeita também, né, gente? Porque ninguém queria perceber, ninguém queria ver. Todo mundo ao redor do cara morrendo de forma misteriosa e tá tudo bem, tudo ok. Aparentemente, depois foi levantado no tribunal que ele fazia isso, né? Ele fez isso com os filhos. Gente, ignorem aí os barulhos, mas enfim. Porque ele não queria arcar com as despesas, então ele acabava matando as crianças. E disseram também que nessa época aí do nascimento dos filhos, o Palmer, além dele estar endividado, ele já estava praticando crimes como fraude de assinaturas, principalmente da mãe dele. Então ele já estava todo encrencado e mais um bebê para dar gás, né, na cabeça dele, provavelmente não era uma boa situação. A morte da esposa dele ocorreu em 29 de setembro de 1854. Ela tinha, então, na época, 27 anos, com, gente, 5 filhos. 27 anos e 5 filhos. E a morte dela aconteceu logo após William Palmer, ter feito um seguro de vida para ela. Mas, naquele momento, ninguém desconfiou de nada. E, de novo, ninguém desconfiou de nada, porque ninguém tava nem aí com isso, né? Naquele momento, ninguém desconfiou de nada, porque tava tendo um surto de cólera na região. No mundo, parece. Matou várias pessoas na região, então a morte dela foi dada como cólera por conta da situação do momento. Ninguém investigou, ficou por isso mesmo. O William recebeu a apólice de seguro, mas ele já tinha recebido a herança do sogro, a herança da sogra, agora a apólice de seguro da esposa, e ele continuava muito endividado por conta das apostas dele em cavalos. Em especial, nessa época que ele recebeu esse seguro da esposa dele, ele estava mais endividado com 2 credores que estavam ameaçando denunciá-lo, principalmente para a mãe dele, porque a essa altura eles já teriam descobrido as falsificações das assinaturas dela. Provavelmente aí, eu não sei se era cheque, não sei o que era naquela época, né? Se era promissório, o que era. Mas já teriam descoberto que as assinaturas não batiam com a assinatura da mãe dele. Então os credores já estavam pressionando ele e ameaçando que iriam contar para a mãe dele as fraudes nas assinaturas. Então o que o William falou? Eu tenho um irmão bêbado, problemático, vou fazer um seguro de vida para ele e depois a gente resolve esse assunto aí. Ele tentou em várias seguradoras e não conseguiu fazer um seguro de vida pro irmão dele, o Walter. Então ele voltou lá naquela seguradora da esposa, que ele fez o seguro de vida para a esposa, que ela funcionava de uma forma um pouco diferente. Parece que você pagava um título de capitalização e depois retirava. Então ele voltou lá naquela primeira seguradora e conseguiu fazer um seguro de vida para ele.
Como eu disse, o irmão dele era bêbado, era alcoólatra, né? E ao invés de ajudar ele como sendo médico, não, ele só influenciou mais e mais, levava bebida pra ele, até que certo dia ele acabou falecendo, né? Não se sabe se foi envenenamento também, provavelmente foi. Mas ele morreu e o William não conseguiu nessa ocasião sacar o dinheiro do seguro. A seguradora, em vez de pagar o seguro, eles mandaram inspetores para averiguar as mortes que estavam acontecendo no local. Acabou que ele não conseguiu receber esse dinheiro e, além de não conseguir receber esse dinheiro, a seguradora abriu um inquérito para que fosse apurado a situação de forma mais profunda e ficou rolando esse processo aí, né? Com isso tudo também, a seguradora descobriu que ele estava tentando fazer um seguro em nome de uma outra pessoa que seria um funcionário dele. Eu anotei o nome aqui. George Bate. Ele estava tentando fazer um seguro no nome desse George Bate, o que era um antigo funcionário dele, e a seguradora conseguiu descobrir isso. E aí sim que ficou mais evidente que tinha alguma coisa estranha, tanto na morte da esposa dele, quanto na morte do irmão, né? Ele queria fazer 3 seguros para essas 3 pessoas próximas dele e misteriosamente as pessoas simplesmente faleciam e ele era o beneficiário. Em 1855, William teve mais um filho com uma empregada e por conta dessas despesas, né, desse aumento de despesas, ele começou então a planejar a morte de um amigo John Cook. Sim, ele começou a planejar a morte de mais uma pessoa. Esse John Cook era um rapaz jovem, muito doente, porém muito endinheirado. E apostava com ele em cavalos. Aparentemente ele conheceu esse cara apostando em cavalos também e planejou aí a morte do Sr. John. Foi em uma dessas apostas em cavalos que o William ganhou uma boa quantia e ao invés de pagar as dívidas dele, ele falou, não, pagar dívida pra quê, né? Planejou uma festa em um pub com o John e lá o John começou a reclamar que o gin que ele estava bebendo estava queimando a garganta dele. E o William fez a maior cena para provar para os espectadores ali, para quem estava no local, que não tinha nada de errado com o gin, que o John era loucão, bêbado, mas o John foi para casa, ficou muito doente por semanas e ele chegou a comentar com outros 2 amigos que o maldito do Palmer estava drogando ele. Porém, o John, ele não era muito esperto, porque depois que ele melhorou, ele voltou para a companhia do William e ficou doente novamente. E nessa altura, o William assumiu os negócios dele, começou a sacar todos os títulos de aposta dele, deu uma garrafa de gin para o advogado levar para ele. Esse advogado que também era um belo de um panguão, né? Sonso. Levou essa garrafa pro John. Não só o John bebeu, mas a empregada também bebeu e os 2 passaram muito mal. Com a desculpa de curar o amigo, né, que ele tava tendo muitos episódios de vômito, ele comprou 2 grãos de estricnina e colocou em 2 pílulas e administrou pro John. O John tomou essas pílulas e no dia 21 de novembro ele terminou o trabalho, né, dando 2 pílulas de amônia por amigo, que morreu de forma agoniante, gritando que estava sufocando. Ele conseguiu então envenenar o John Cook também e matá-lo. No dia 23 do mesmo mês, né, após a morte do John, ele morreu 21, no dia 23, o padrasto do John chegou na cidade para defender os interesses da família e achou aquilo tudo muito estranho. E o William, além de dizer que os títulos de apostas do John teriam sumido, também disse que o John teria uma dívida com ele, que eu acho que era de 4.000 libras. Não sei a moeda da época, mas ele disse que o John teria uma dívida com ele, e mais o padrasto não acreditou naquilo e resolveu que iria investigar a morte do enteado mais a fundo. Nesse meio tempo, o William, muito safo, né, muito esperto, conseguiu que um médico de 80 anos fizesse um atestado de óbito alegando que o John teria morrido de apoplexia, que hoje a gente chama de AVC, que seria mais ou menos o equivalente ao AVC, o infarto, não, o derrame, que a gente chama hoje de derrame, né? E é muito importante frisar que 80 anos em 1800 bolinha é uma idade, assim, muito avançada, né? Pouquíssimas pessoas chegavam nessa idade e quando chegavam não tava lá num estado mental
muito confiável, coisa que depois no tribunal ficou constatado que realmente o médico já não estava no seu juízo perfeito e que ele teria ficado assim, com a idade, um pouco. Qual a palavra que eu posso usar? Doidinho? Não, tava caducando, né, gente? O cara tava caducando e fez o atestado do jeito que o outro pediu. Mesmo com o atestado fraudulento que o William conseguiu, o padrasto dele conseguiu que fossem feitas outras autópsias no dia 26 de novembro. Fizeram outra autópsia, mas o William estava presente e ele alegou que o médico que estava fazendo a autópsia estava bêbado. E ele mesmo, esbarrando no médico, retirou o conteúdo do estômago do John e essas amostras que foram para análise depois foram determinadas que não estavam em bom estado para que pudessem ser analisadas, então foram descartadas, né? Então ele conseguiu interferir na primeira autópsia, que as amostras foram declaradas que eram de baixa qualidade, então não teriam como analisar. Mas mesmo assim não ficou por isso mesmo. Mas depois, no dia 29, conseguiram uma outra autópsia. Mas o John, no dia 29, foi feita uma outra autópsia no corpo e no meio do caminho foi interceptado cartas no correio que o William teria mandado para esse médico legista que estava fazendo a autópsia, pedindo que ele declarasse que fosse morte por causas naturais e dentro do envelope teria dinheiro. A pessoa que fez isso foi o Samuel Sherry? Acho que é isso, gente. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por estar interferindo no correio. E esse John, ele era, assim, muito sortudo também, né? O cara que descobriu as cartas foi condenado a 2 anos de prisão por estar interferindo no correio. O legista alegou não ter encontrado vestígios de veneno, porém, ele disse que acreditava que sim, o John teria morrido de envenenamento. E no dia 15 de dezembro, finalmente, o William foi acusado em primeira mão pelo envenenamento do John. E a partir disso, ele foi a julgamento, né? William foi preso sob acusação de envenenamento e fraude e ameaçou a fazer greve de fome, mas o governador falou: não. Se você fizer greve de fome, a gente vai te alimentar à força. Então ele deu pra trás, que além de abusado, ele era covarde, né? Então ele deu pra trás e começou a comer. E aí se deu o julgamento dele. A justiça acreditava que o William ele era muito popular em Rugelli, então eles chegaram a mudar uma lei local para que ele fosse julgado em Londres, porque eles acreditavam, o juiz primeiramente, né? O juiz, assim, ele acreditava que se o William, fosse julgado em Staffordshire, ele não seria condenado, que o júri, que ele foi a júri popular, o júri não condenaria ele, então eles mudaram uma lei local para que ele pudesse ser julgado e recebesse a sua pena, né, não ser inocentado. O ministro da região ordenou que o corpo do John e o corpo da esposa do William fossem exumados para que pudessem serem feitas autópsias para ajudarem nas investigações. Inclusive foram as primeiras exumações que aconteceram na Inglaterra para fins de julgamento. E o corpo do John, ele estava muito deteriorado, não conseguiram muita coisa com o corpo do John, porém, no corpo da mulher foram encontrados em todos os órgãos antimônio. E provavelmente o corpo do John também estaria muito deteriorado por conta do veneno, né? Mas no corpo da esposa do William foi encontrado antimônio e o do John não deu para analisar muita coisa. Olha o tanto que o psicopata ele é sedutor, né? O próprio advogado do William declarou que pessoalmente ele acreditava que o William era inocente e eles disseram que ele feriu a ética profissional, né? Que você não pode fazer isso. Mas ele era muito convincente pelo jeito e muito sedutor, né? O psicopata, ele tem essa característica. Mas tinham mentes forenses muito perspicazes que conseguiram derrubar a testemunha de defesa. Ele alegou que o John não tinha feito seguro nenhum, mesmo pro irmão, no caso, né? Mesmo tendo a assinatura dele nos papéis do seguro, ele dizia que não. Então, os promotores conseguiram derrubar a testemunha de defesa por conta desse argumento, que ele mentiu, né?
Ele mentiu em juízo dizendo que o William não teria feito o testamento pro irmão, mas na papelada do seguro estaria a assinatura dessa pessoa, que era um funcionário da seguradora. Durante o julgamento só foram aparecendo mais e mais evidências que acusavam o William, e a empregada, aquela que passou mal com a garrafa de gin, disse que o patrão dela, o John, morreu em agonia e gritando que o William era o culpado pela morte dele, que o William havia o envenenado. 2 químicos admitiram que venderam eu não consigo falar esse nome sem ler, gente. Estrequinina. Com a confirmação da venda desses químicos, ficou provado que ele realmente tinha comprado o veneno, e esses 2 químicos não registraram no livro de registros a venda dessa substância, coisa que era, por lei, obrigatório na época, e só souberam que eles teriam vendido porque o médico que fez a autópsia disse que teria visto o William comprando esse veneno. Os químicos alegaram que achavam que o William, que acreditaram na história dele, né, que ele estaria envenenando um cachorro e não se importaram em vender. Coisa que é tão ruim quanto, né, gente? Matar um cachorro e matar uma pessoa é tão ruim quanto. Eles estavam vendendo para matar uma vida conscientemente, deveriam ter sido presos também. Pouco se sabia sobre envenenamento naquela época, várias pessoas foram chamadas, muito discutido o assunto, mas assim, né, sem agregar em muita coisa, porque eles não tinham muito conhecimento sobre envenenamento, principalmente envenenamento humano. O William foi declarado culpado pelo júri e pelo juiz, e eles determinaram que o júri determinou que ele teria matado todas essas pessoas, principalmente o John, né? O julgamento aí girou mais em torno do John. O juiz determinou que ele tinha matado todas essas pessoas por dinheiro e também que ele teria interferido na autópsia. Em 14 de junho de 1856, mais de 30 mil pessoas assistiram à condenação do William. Ele foi condenado à forca, coisa que era muito comum na época na Inglaterra. E antes, na prisão de Stamford, antes da execução, olha o tanto que ele era debochado. O William, quando ele pisou no alçapão, ele perguntou se... Você tem certeza de que isso realmente é seguro? Ele perguntou pro... Ai, como chama a pessoa, gente? Que faz o negócio? Esqueci o nome. Esqueci o nome, mas enfim, ele perguntou se realmente aquele alçapão era seguro. E o governador ainda tentou que o William confessasse a morte, principalmente do John, né? Mas sem sucesso nenhum, ele não conseguiu que o William confessasse a morte do John e nem de nenhuma outra pessoa. E após o enforcamento do William, a mãe dele disse que eles teriam enforcado o santo Billy dela, super santo, né? O anjo da morte, só se for. E, gente, pasmem, a corda que fez a execução do William, ela foi vendida depois por 5S a polegada. Isso mesmo, não sei que moeda que era isso, não. Bem caro, hein? E essa corda teria sido vendida na cidade de Dumfriesshire, que era a mesma cidade onde o executor dele morava. Então, provavelmente, a pessoa que fez essas vendas aí seria, que repassou essa corda, né? Seria o cara que fez a execução. Em 1946, The Sentinel publicou uma prova final, que não foi incluída no julgamento, que foi uma carta que a esposa do Sr. Smith, a Sra. Smith, encontrou na casa deles, e o Sr. Smith era o legista que fez a última autópsia dele, encontrou uma carta com a assinatura do William. E essa carta, com a assinatura não, com a letra do William. Essa carta era uma receita de ópio com a conta do legista anotado atrás na caligrafia do William. O William foi inspiração para vários romancistas e escritores da época vitoriana, inclusive Charles Dickens, que alegou que ele foi o maior vilão que já esteve em Oldham Valley. E é isso, gente. Vocês conheciam aí a história do médico William Palmer, que a gente não sabe se era mais médico ou monstro? Eu tava aí pesquisando as histórias para trazer pro canal pra vocês, achei bem interessante, assim, né? Um cara que ficou tão notado por uma coisa tão horrível, de uma forma tão horrível, poderia ter usado os conhecimentos dele aí pra salvar muita gente, mas preferiu fazer o contrário. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueçam de compartilhar o vídeo e até mais. Tchau!